Primeira coisa, tá? Eu fiz questão. Quando acabou o jogo do Bahia, eu fiz questão de assistir os pênaltis de Atlético Paranaense e São Paulo e esperar que acabasse as cobranças para poder fazer o vídeo aqui. Seguinte, eu quero o Atlético Paranaense nas quartas de final. Pronto. Eu já decidi, tá? Já defini o adversário que eu quero pro Bahia. O ideal. Eu quero o Atlético Paranaense nas quartas de final. Quem é torcedor do Bahia tá ligado. O tanto de humilhação e de eliminação que esse time já nos fez passar. Lá nas antigas, eliminou a gente no oitava de final aí, que eu nem lembro, acho que foi lá em 2011. Sul-Americana 2018, quem lembra aí? Quem lembra aí? Até hoje, eles fazem, ó, o sinalzinho de VAR, ó, de eliminou a gente da Sul-Americana, de forma roubada, 3 gols anulados, que não era pra ter sido anulado. E a gente fala e eles, sinalzinho de VAR, tirando onda da nossa cara. Olha, agora eu vou falar aqui, ó. 3 anos atrás, futebol é muito louco, cara. Futebol, ele muda muito rápido, tá? 3 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje. Bahia e Atlético Paranaense, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mesma competição. A gente tava lá, e naquele momento, cara, o mundo deu uma volta, pô. O Bahia tava na Série B, e o Atlético Paranaense tava na Série A. Tava disputando Libertadores. Inclusive, chegou na final da Libertadores. E eu lembro até hoje. Eu tava scrollando no Twitter, que na época eu usava o Twitter, graças a Deus não uso mais essa bosta hoje em dia. E tava lá, uma torcedora do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense acabou de eliminar o Bahia e ela lá, eliminados, segunda divisão, eliminados, segunda divisão. Pois bem, 3 anos depois, a gente se encontra na Série A, disputamos a Libertadores, somos time de Libertadores hoje em dia, e o Atlético Paranaense está indo na Série B, e o Bahia, quando caiu, ficou todas as rodadas no G4. Os caras estão aí na meio de tabela, podendo até entrar na briguinha aí, para não cair para a Série C. É isso aí, tá? E eu quero o Atlético Paranaense nas quartas de final para vingar todas as eliminações e para ter uma revanche completa. A gente agora, com um time que a gente tem, muito melhor do que o de vocês, ó, alto investimento na Libertadores, eu quero ver vocês eliminarem a gente agora. Quero ver. E não adianta recorrer ao VAR, não. Se vocês anularem 3 gols do Bahia, a gente vai fazer mais 6 para compensar os 3 que foi anulado, tá? Eu quero Atlético Paranaense. Lógico, se vier ali o Vasco ou o CSA, não vou reclamar. Se o CRB eliminar o Cruzeiro amanhã, também não vou reclamar. Agora, depois a gente faz essa projeção aqui da Copa do Brasil. Eu quis iniciar com essa abertura aí, porque, como eu falei, eu fiz questão de esperar acabar o jogo, cara. Acabou o jogo do Bahia, eu falei, não, vou esperar acabar aqui, depois eu gravo para o jogo. Falando do jogo em si agora, de tudo isso, na projeção, vamos lá, eu vou fazer uma projeção primeiro, tá? O Bahia, a Copa do Brasil, está se tornando bastante acessível para o Bahia. Bastante acessível. Falei, antes dos confrontos, eu falei, se o Flamengo foi eliminado, se o Palmeiras foi eliminado, o Atlético Paranaense pode passar do São Paulo. Ainda tem esse ponto, né? Eu quero pegar os caras não só para ter uma revanche, mas porque você prefere pegar o Atlético Paranaense ou você prefere pegar o São Paulo? Claro que você prefere pegar o Atlético Paranaense hoje em dia. É muito mais acessível. Então, o Flamengo foi eliminado para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense passou. Nesse momento estão jogando agora Corinthians e Palmeiras. Tá 0-0 no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Aí depois, amanhã eu faço um vídeo falando desse jogo e de outros aí também. E é o seguinte, o Vasco joga amanhã, o CRB pega o Cruzeiro. E eu vou falar pra vocês, tá? Vou falar pra vocês. O CRB tem chance de passar do Cruzeiro. Quem acompanha o CRB tá ligado. Copa do Brasil, o CRB sempre apronta alguma coisa. Já eliminou o Palmeiras. Na Copa do Nordeste, contra o próprio Bahia no Fonte Nova, tirou a gente da Copa do Nordeste. Um Bahia que era muito melhor do que o CRB, mas muito melhor, tá? Então, a Copa do Brasil está se mostrando bastante acessível pro Bahia. Dá pra gente se iludir por título. Mas aí tem um contraponto. Agora vamos lá. Jogo de hoje. O jogo de hoje foi um jogo muito feio, cara. O Bahia não jogou nada, tá? Se a gente fosse basear pelo futebol de hoje, não dá pra se iludir com o título. Não dá. Pelo futebol de hoje, não dá. Mesmo com um possível chaveamento legal aí, a Copa do Brasil se tornando bastante acessível, mas se botar o futebol de hoje, não dá. Mas claro, eu não vou aqui falar, não, só porque a gente jogou mal hoje, não tem como a gente, cada jogo é uma história. Próximo jogo a gente pode pegar um Atlético Mineiro da vida aí, meter 3-0, avançar. Estamos nas quartas de final, tudo pode acontecer. Estamos pegando times aí do nosso nível. Times aí que dá pra gente passar, são acessíveis. Cada jogo é uma história. A Argentina, quando foi campeã da Copa, perdeu para a Arábia Saudita na fase de grupos. O Chelsea foi campeão mundial agora, perdendo para o Flamengo na fase de grupos. E outro detalhe, tá? O Chelsea não tinha goleiro. Assim como a gente também não tem goleiro. Então, bora se ia pegar alguma esperança aí, né? O Chelsea não tinha goleiro. A gente também não tem.
Então, se os caras foram campeão mundial com o Roberto Martinez, por que a gente não pode ser campeão com o Marcos Felipe e Ronaldo? Vai que, né? Agora, como eu já falei, imagina o cenário aí. Final da Copa do Brasil. Bahia e Botafogo. Botafogo acabou de contratar o Neto. Disputa de pênalti. Nosso goleiro são Marcos Felipe e Ronaldo. E o goleiro do Botafogo é Neto, que poderia ter vindo pro Bahia. Chega lá, o Neto decide Botafogo é campeão. Eu ficaria muito puto, tá? Eu ficaria muito puto, tá? Mas muito puto com essa negligência que o City tá fazendo no goleiro. Contrata um goleiro. Contrata um goleiro que eu começo a me iludir de verdade com o título da Copa do Brasil, pô. Sem ilusão. Sem ilusão. Contrata um goleiro que começa a me iludir. Mas voltando aqui. Pelo jogo de hoje, não, tá? O Bahia, cara, o Retrô, teve... Eu tava assistindo o jogo falando assim, rapaz, tá dando margem pro azar, rapaz, vai tomar. O Retrô teve uma chance claríssima de gol no primeiro tempo na pequena área, que foi um chute com uma grande defesa do Ronaldo, quase gol do Retrô ali. Cara, ali o Ronaldo salvou. Beleza, dou os créditos pra ele. No segundo tempo, chance claríssima de gol, cara a cara com o Ronaldo. Aquela chance clássica, né? Cara a cara com o goleiro. Graças a Deus ele chutou pra fora. A gente poderia ter ido pros pênaltis e quem sabe ter sido eliminado contra o Retrô. E a escalação, vou puxar o gancho aqui agora. Falei no pré-jogo. Na provável escalação tinha lá que ele ia entrar com 3 titulares só. Que era David Duarte, não me recordo aqui de cabeça, tá? Gilberto e acho que Alexandre. Ele entrou com 5 titulares. Para analisar a escalação que entrou em campo aqui. Jean Lucas, Caio Ribeiro o quê? Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. O meio de campo foi o nosso meio de campo que geralmente joga. O nosso meio de campo raiz. O nosso meio de campo que é um dos melhores meios de campo do Brasil, na minha opinião, tá? Que funciona muito bem. Hoje não funcionou tanto, tá? Mas, em tese, funciona muito bem. David Duarte e o Luciano Juba na lateral esquerda. E, além dos que não são titulares, tem Gabriel Xavier, que era titular há pouco tempo atrás, Arias, que era titular. Então, eu gostei da escalação, tá? Gostei da escalação. Luciano Rodrigues, cara, continuou perdendo gol, né? Mas ele teve chance para fazer ali no segundo tempo. No primeiro tempo, ele recebe ali, a bola veio muito forte, ele não conseguiu pegar. O meio de campo, como eu falei, totalmente apagado, tá? Everton Ribeiro apagadíssimo, Cauli apagadíssimo. Raramente você escutou o nome deles durante o jogo, tá? E, cara, foi um jogo bastante feio. Eu não sei se foi uma estratégia de Rogério Ceni falar, sei lá, vambora só administrar. Pareceu isso aí mesmo, tá? Pareceu um jogo bastante tranquilo ali, controlado pelo Bahia, só trocando passe ali. Claro, o gramado tava ruim também, né? Eu acho que, de qualquer forma, eu acho que não tá tão errado, não. O gramado tava ruim. Pra que a gente vai ficar atacando, ameaçando os adversários? Tudo bem que era um Retrô. Mas, pô, bora, às vezes a gente tem que jogar com estratégia também. Mata-mata é assim. Pega o regulamento e bota debaixo do braço. E foi isso que ele fez, tá? Jogo bastante controlado ali, bastante feio. E olha que interessante, se você olhar a estatística, tá aqui, ó, finalização, 17-6 pro Bahia contra o Retrô. Chute na barra, 4-2. E posse de bola muito mais nossa. Só que isso aqui é enganoso, tá? Isso aqui é enganoso. Porque, tudo bem, foi um jogo ali bastante controlado a maioria do tempo. Só que, como eu falei, o Retrô poderia muito bem ter feito gol na gente, cara. E teve, além desses lances aí, teve também lance que o Retrô tava botando pressão no Bahia. Escanteio, perigo na área. Então, a gente poderia ter perdido o jogo. Tá ligado o ponto? A gente poderia ter perdido o jogo. Então, mesmo o Bahia dando muita margem pro azar, a gente ainda classificou. Porque, claro, todo mundo sabia, todo mundo achava que o Bahia ia passar, o Bahia passou. Claro, mesmo dando margem pro azar, porque o jogo foi tão fácil que mesmo o Bahia, pô, eu quero ser eliminado, o Bahia não foi eliminado. Inacreditável. Substituições. Entrou ali com... a gente tava falando, né, no meio do jogo. Cara, bota Ademir, bota o Willian José. Era jogo pros dois, cara. Era jogo pros dois. Tem uma chance também de Jean Lucas no final, que ele bate a bola no travessão. O Bahia também teve suas chances ali, tá? Só que eu acho que foi um jogo bem fraco. Teve as suas chances ali, mas não foi aquela pressão, toda hora pra cima do Retrô, chance toda hora. Acabou o jogo, a gente tava fazendo cera na bandeirinha de escanteio, pô. Contra o Retrô, tá ligado? Contra o Retrô. E aí ele botou Ademir, não botou junto, né? Depois ele botou ele José. Até Rezende entrou no jogo de hoje, cara. Rezende, cara, eu tava esquecido desse jogador. Eu tava assim, esse cara ainda joga no Bahia? Esse cara ainda joga no Bahia? Pois é, ressurgiu das cinzas hoje, tá? Thiago também entrou ali, garotado da base, ele botou o garoto da base pra dar uma chance pra ele também. Michel hoje entrou, vem fazendo boas partidas. E é aquilo, né, cara? Foi um jogo bastante controlado a maioria do tempo, só que é aquilo, é aquele controlado que se você der um vacilo, você pode tomar. E o Bahia quase deu esse vacilo. Então, cara, foi um jogo bem fraco, cara.
Fraquíssimo o jogo de hoje. Se a gente fosse basear no jogo de hoje, o futebol jogado em si, para ser campeão da Copa do Brasil, claro, se o Bahia jogar como jogou hoje, contra a próxima fase, sei lá, um Corinthians da vida, a gente vai ser eliminado. Se o Bahia jogar como jogou hoje, contra um Palmeiras classificando aí, vamos ser eliminados. Contra o Atlético Mineiro, o time melhor aí, a gente vai ser eliminado. Cara. A gente vai ser eliminado. Mas é como eu falei, não espere que eu vou aqui também, e se você acha isso também, desculpa, análise rasa. Análise rasa. Não acho que eu vou aqui, pô, só porque a gente jogou mal hoje, próximo jogo contra o Corinthians a gente vai tomar uma sapecada. Não, pô. Não, pô. Como eu falei, a Argentina foi campeão perdendo da Arábia Saudita. Chelsea perdeu do Flamengo. Então, às vezes um time não jogou tão bem assim na fase anterior, chega na próxima ele vai. Mata-mata tem disso, tá? Mata-mata, o resultadismo importa muito. Por isso que eu não estou pesando tantas críticas aqui. Você tem que classificar. O Bahia classificou. Mas eu não posso deixar de destacar. O futebol apresentado foi pavoroso contra o Retrô. A gente passou dificuldade pro Retrô. Mas enfim, né? Vamos lá. Olha, vou botar os jogos aqui pra vocês agora, da Copa do Brasil, tá? Botar na tela pra vocês aí. No momento que eu tô gravando, tá 0x0 o jogo Palmeiras e Corinthians, tá? Não sei se quando você estiver assistindo aí já vai ter tido gol, ou se, sei lá, alguém já vai estar ganhando. Mas enfim, jogos estão aí na tela. Lembra da análise que eu fiz? Já falei um pouco disso também. Tá se mostrando bastante acessível. Vamos lá. Bora experimentar um cenário aqui. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu acho que seria sorte demais. Vai que? Mas acho que seria sorte demais. Eu sei que aqui eu estou no modo ilusão, no modo sonho. Eu tô me iludindo. Vamos lá. Vasco e CSA. Vamos supor aqui que o CSA passe. Se for o Vasco também, o Vasco é nosso freguês. A gente tem um bom histórico, tem muito mais elenco, muito mais investimento, tá? Então, a tendência é que a gente passe do Vasco até, se a gente pegar o Vasco. Mas vamos lá. Vou botar aqui. CSA passou do Vasco amanhã, tá? Aí vamos lá. CRB passou do Cruzeiro. Passou do Cruzeiro. Chaveamento lá, quarta de final. Parte de cima. Bahia e Atlético Paranaense. Quem passar pega CSA ou CRB. Meu irmão, se isso aí acontecer, seria um sonho, tá? Seria o maior sonho de todos. Mas como o Bahia tem azar nessa bosta aí, vai ser Botafogo. Eu tenho certeza que vai ser Botafogo, tá? Como o Bahia tem um azar danado, vai ser Botafogo, tá? Eu já sei. Vai ser tipo uma final antecipada. Inclusive, o Corinthians fez um gol, tá? O Corinthians acabou de fazer um gol, tá ganhando de 1x0 do Palmeiras. Meu amigo. Flamengo eliminado, Palmeiras eliminado, aí me chamam de maluco. Aí tem gente me chamando de maluco aí nos comentários depois. Não, você tá maluco. Você não sabe de nada. Aí, ó. Flamengo eliminado, Palmeiras eliminado. 2 concorrentes a menos. Quem vai bater de frente com o Bahia? Vamos lá. Cruzeiro eliminado amanhã. Quem vai bater de frente com o Bahia? Não tem, cara. Só Botafogo. Só Botafogo. Fluminense é ali do nosso nível. Bem acessível também. Não é difícil, mas também é muito fácil. São Paulo caiu fora. Aí você tem ali Atlético Mineiro. Olha o último recorte recente contra o Atlético Mineiro. Últimos jogos aí. 4x1, com o Bahia brigando para não cair na Fonte Nova. Ano passado, 1x1 no Mineirão. Não perdemos, jogando no Mineirão. Aqui, 3x0. E esse ano, de novo, ganhamos de 2x1. Outra coisa, tá? O grande clássico, Bahia e Inter, tá ressurgindo. Vamos supor, o Inter passa do Fluminense. Tudo bem que não é a tendência, né? O Inter perdeu no Beira-Rio, agora tá 0x0 o jogo por enquanto. Não é a tendência. Bahia e Inter. Nós teremos 6 jogos de Bahia e Inter esse ano. E o Bahia pode levar pior contra o Inter em competições internacionais, na Libertadores. Mas em competições nacionais a gente manda. Eu tô me sentindo em 88 de novo. Por que eu digo isso? Torneio mata-mata, nacional, acessível pra gente vencer. Eu tô me iludindo, cara. Mesmo sem goleiro, o Chelsea foi campeão sem goleiro, irmão, do Mundial. Eu tô começando a me iludir. Um dos adversários pode ser o Inter, que, como eu falei, jogando em torneios nacionais, mata-mata, a gente tem um histórico favorável contra eles. E na Sul-Americana 2014 também, o último mata-mata que a gente jogou, eu acho, né? A gente ganhou com um time lixo que tava brigando pra não cair. Então, como eu venho dizendo, o Inter a gente também tem um histórico bastante favorável. E o time aí, nesse cenário que eu tô aqui formando na minha cabeça. Botafogo é o único que seria ali bem mais complicado. Últimos 5 jogos do Bahia e Botafogo. A gente ganhou 3 e empatou 2. Ou seja, cara, daqui a pouco, eu acho que a torcida já vai começar a se iludir. Já vai começar a se iludir. Olha, se o Cruzeiro for eliminado amanhã, eu entro no modo ilusão. Por enquanto, eu tô aqui já meio iludido, mas, pô, vamos ver. E, tipo assim, mesmo que o Cruzeiro seja eliminado, não quer dizer que o Bahia já ganhou, não. Não, o Inter é um adversário difícil. O Fluminense é um adversário difícil.
O Atlético Mineiro também, Botafogo, claro, também. Mas que se torna bastante acessível, isso aí você não tem como discordar de mim. Isso aí você não tem como discordar de mim. Nesse cenário que eu tô falando, os favoritos iam ser Bahia e Botafogo. Sem brincadeira nenhuma. Se você me disser que o Fluminense é mais favorito que o Bahia, que o Inter é mais favorito que o Bahia, não é. No momento, o desenho é o seguinte, tem a primeira prateleira, o Bahia eu acho que tá ali na segunda prateleira ainda, mas quase entrando na primeira, ali ó, pertinho, quinto, sexto. Então, vai te concordar comigo. O Bahia se torna um favorito junto com o Botafogo. Não é nenhuma loucura você afirmar isso, tá? Pegando pelo momento atual, pelo Brasileirão. Claro, se o Bahia jogar igual jogou hoje, aí realmente não. Mas como eu falei, não podemos pegar o jogo de hoje e achar que agora o Bahia vai jogar assim todo jogo. Não. Então, eu acho que é isso, tá? Agora eu vou assistir o segundo tempo aqui, de Palmeiras e Corinthians. Vai Timão, vai Corinthians, torcer para o Corinthians eliminar o Palmeiras aí, porque é um concorrente a menos. Cara, de novo, tá? Flamengo e Palmeiras fora. Flamengo e Palmeiras fora, isso é um sonho. Isso é um sonho, meus amigos. Flamengo e Palmeiras fora. Isso é um sonho, cara. Todo mundo aí tá comemorando. Torcida do Botafogo, torcida do Atlético Paranaense, torcida do Fluminense. Todo mundo tá comemorando. Flamengo e Palmeiras estão fora, pô. Tá, abriu a chave, pô. Tá acessível. Tá ligado? E é isso, tá? Amanhã, de manhã, tem um vídeo que já é de praxe aqui no canal, todo dia, né? E aí eu já venho aqui trazer pra vocês as atualizações, comentar mais aí. E você já sabe como é que funciona, né? Todo dia tem um vídeo aí de 15 a 20 minutos, uma da porta de 1 hora aí, pra falar sobre tudo do futebol aí. E amanhã vai ter falando da Copa do Brasil, projetando os jogos de amanhã e falando aí, atualizando os resultados de hoje, né? E é isso, tá? Até o próximo vídeo, beleza? Aqui foi um pós-jogo, mas também meio que projetando aí, né? Copa do Brasil. Foi meio misturado. E é isso, tá? Até o próximo vídeo, até amanhã, fui!